Oi, pessoal, continuando, tá? Agora nós estamos na página 2 do material, tá certo? Da aula de hoje, tá? Então, nesse momento eu vou iniciar os tipos de citações, tá certo? Então, eu vou começar com citação direta, tá? O que é uma citação direta? Citação direta é quando eu reproduzo na íntegra o texto de um autor, tá? Vamos supor que eu estou fazendo um trabalho, tá certo? Sobre coaching, tá? Então, eu não vou poder fazer esse trabalho escrevendo com a minha opinião pessoal. Não, eu vou ter que procurar artigos científicos, livros, capítulos de livros sobre o que vem a ser o coaching para fazer citações. Então vamos supor que eu acho um artigo científico na internet sobre coaching. Então aí eu vejo uma fala de um autor. Eu digo, eu vou citar no meu trabalho essa fala. Então eu pego essa fala, né, e transcrevo no meu trabalho, tá? Mencionando, é claro, o sobrenome do autor, o ano e a numeração da página. Então eu pego essa fala desse autor e transcrevo igual no meu trabalho, não mudo nada. Então, isso é uma citação direta. Citação direta é quando você transcreve no seu trabalho a fala de um outro autor e você não faz nenhuma modificação. Você transcreve essa fala a fala desse autor para o seu trabalho sem modificar uma única letra. Então, isso daí é uma citação direta. Então, a gente viu na aula da semana passada que há dois tipos de citações diretas. As citações diretas com 3 linhas e as citações diretas com mais de 3 linhas, não é isso? Então, vamos lá, tá certo? Então, aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui de vermelho, ó, na página 2. Aí tem dizendo assim, ó, de vermelho, Vanessa Risse, ano 2016. Então, o texto que nós vamos fazer a citação direta é um texto dessa autora, Vanessa Risse, e o ano da publicação da obra dela foi 2016. Então, vamos lá. Quando eu vou fazer a citação, é necessário mencionar o nome completo dessa autora, Vanessa Risse? Não. Eu vou pegar apenas o último nome dela. Qual é o último nome? Risse. Então, todas as vezes que eu for fazer uma citação dessa autora dentro do meu trabalho, eu vou sempre utilizar o nome Risse. Risse, e entre parênteses eu coloco o ano da publicação, que no caso é 2016. Tá certo? Então vamos lá. Abaixo do nome da autora e do ano da publicação, tem um exemplo de citação direta com até 3 linhas, tá? Então vamos lá. Eu preferi trazer hoje essas citações, tá? No formato do Word, porque vocês podem verificar como é que vocês vão fazer essas citações quando vocês forem elaborar trabalhos. Então percebam, citação direta, tá certo? Há dois tipos de citação diretas, tá? Com até 3 linhas e com mais de 3 linhas. Aí vamos lá. Percebam que essa citação aqui, de acordo com Risse, página 340, tá? Essa citação é uma citação com até 3 linhas. Então, as citações com até 3 linhas, tá certo? Elas vão ficar dentro do corpo do texto, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Essa citação, ela vai ter a fonte Arial ou Times, tamanho 12 e espaçamento de 1,5, tá? Além disso, tá certo? Na citação direta com até 3 linhas, é necessário você mencionar o quê? Sobrenome do autor, ano da publicação, a numeração da página, tá certo? É obrigatório, é imprescindível, tá certo? Todas as vezes que vocês forem fazer citações, tá? De citações diretas, é necessário sempre mencionar o nome a numeração da página, tá certo? E citações de 3 linhas, com até 3 linhas, elas obrigatoriamente ficam entre aspas. Aí vamos lá, ó. Logo abaixo do sobrenome da autora, do nome da autora e do ano, né, de publicação, aí tem assim, ó.
Um exemplo de citação direta com até 3 linhas. De acordo com Risse, abre parênteses, tá certo? 2016, que é o ano da publicação, vírgula, página 340. É obrigatório. Todas as citações diretas você vai ter sempre que colocar a numeração da página. Fecha parênteses. Aí começa, ó, abre aspas, tá certo? Citações diretas com até 3 linhas, obrigatoriamente entre aspas. Aí ela começa, ó. O assédio moral é comportamento abusivo e frequente que ocorre no ambiente do trabalho e visa constranger, humilhar, desqualificar um indivíduo ou grupo, degradando as suas condições de trabalho. Fecha aspas. Percebam, tá? Que o sobrenome da autora, Risse, ele vem antes da citação, não é isso? Então, ó, quando eu coloco o sobrenome da autora antes da citação, apenas a primeira inicial maiúscula. Logo depois eu coloco quem? O ano da publicação, a numeração da página e citação direta com até 3 linhas, obrigatoriamente você coloca entre aspas. Aí vocês podem estar me perguntando, Silvio, se eu quisesse, eu poderia colocar o sobrenome da autora no final da citação? Poderia. Aí, ó, tem aqui, ó, ou então, bem grande, e tem um outro, essa mesma citação. A diferença é que eu comecei colocando a citação da autora e logo e coloquei o sobrenome dela no final. Então, perceba, ó, é também uma citação direta com até 3 linhas, então obrigatoriamente ela vem entre aspas, tá certo? Aí, ó, começa aspas, aí a mesma citação, ó. O assédio moral é comportamento abusivo e frequente que ocorre no ambiente de trabalho e visa constranger, humilhar e desqualificar um indivíduo ou grupo, degradando suas condições de trabalho. Fecha aspas. Aí agora, ó, eu coloco o sobrenome da autora no final. Abre parênteses, aí coloco Risse 2016, tá certo? Tudo maiúsculo. Faltou eu colocar a numeração da página, gente. Página 340, desculpa, eu esqueci, tá? Mas é obrigatório, tá certo? Em se tratando de citações diretas com até 3 linhas, tá? É obrigatório você colocar entre aspas, informar sobrenome do autor, ano e a numeração da página, tá certo? Na página 3, aí eu começo assim, ó. Na página 3 eu começo comentar sempre as citações. Foi algo que a gente viu na aula da semana passada, né? Eu falei que todas as vezes que a gente fizer uma citação direta, tá? Ou seja, tá? Todas as vezes que a gente fizer uma citação direta, independente dessa citação ter 3 linhas ou mais, a gente sempre vai ter que fazer um comentário, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma conjunção de conclusão, nessa perspectiva, nessa acepção, dessa forma, dessa maneira, desse modo, nesse sentido, tá? Entre outras. Logo após a citação, você vai colocar uma dessas conjunções e em seguida você vai fazer um comentário crítico a respeito da citação. E o que é esse comentário crítico? É você dizer a mesma coisa que o autor está dizendo, mas você vai dizer com as suas palavras. Ou seja, você vai defender o que o autor está dizendo, mas com as suas palavras. Ou seja, a mesma ideia, mas com outras palavras. E é o que eu faço aqui, ó, nessa citação, no início da página 3, tá? Percebam que é uma citação com até 3 linhas, não é isso? Então, ó, citação com até 3 linhas, obrigatoriamente, ela fica entre aspas. Percebam, ó, eu começo, ó, segundo Risse, 2016, página 342, tá? 342, aí fica, ó. Abre aspas, o assédio moral pode envolver 2 grandes perspectivas. A do assédio pessoal, relacionado às questões interpessoais, e a do assédio organizacional, associado a demandas do contexto, processo da gestão do trabalho. Fecha aspas. Percebam que essa é a fala da autora, tá?
Aí logo em seguida, ó, eu coloco uma conjunção de conclusão. Nessa perspectiva, aí eu vou comentar a citação. Percebam que quando eu for, essa parte que está toda de amarelo é o meu comentário da citação. E nesse comentário eu estou simplesmente dizendo a mesma coisa que a autora está dizendo, mas com as minhas palavras. Aí olha o que eu digo, ó. Nessa perspectiva, o assédio moral engloba dois aspectos, dois pontos. O assédio pessoal, que está relacionado a aspectos interpessoais, né? E o assédio organizacional, que está diretamente vinculado a aspectos relativos ao contexto do trabalho. Percebam que o meu comentário da citação é simplesmente, eu estou dizendo a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com outras palavras, tá? Aí aqui eu coloco, ó, ou então, percebam que nessa primeira citação da página 3, eu comecei informando o nome da autora antes, não é isso? Agora, e como é que fica quando eu menciono o sobrenome da autora no final da citação? Aí tem aqui, ó, na página 3. Ou então, aí eu começo, ó, a mesma citação que eu fiz, entre aspas, tá? Aí depois, ó, da citação, fecha aspas, aí eu coloco o sobrenome da autora. Risse, tudo maiúsculo, porque o sobrenome está no final da citação. 2016, página 342. Aí, ponto. Aí eu vou fazer o comentário, tá? Nesse sentido, vírgula, o assédio moral engloba dois aspectos. O assédio pessoal, percebam, é o mesmo comentário que eu fiz na citação de cima. Mas percebam que eu sempre vou ter que comentar uma citação. Independente da citação direta ser com 3 linhas ou com mais de 3 linhas, eu sempre vou ter que fazer um comentário depois dela. É obrigatório, tá certo? Ainda na página 3, tá? Eu estou trazendo parte do material que eu usei nos slides da semana passada. Agora eu coloquei no Word, ó. Autor mencionado no início do parágrafo. Eu estou utilizando uma citação de Carvalho que a gente viu na aula da semana passada, ó. Então eu coloquei aqui, ó, no dizer de Carvalho. Aí eu estou abordando mais uma vez. Quando você coloca o nome do autor antes da citação, somente a primeira letra do nome maiúsculo, ó. Percebam. É uma citação, essa citação de Carvalho, 2014, é uma citação direta e ela tem 3 linhas. Então, como ela tem 3 linhas, é obrigatório vir entre aspas, tá certo? Então, aqui do lado direito, eu coloquei alguns comentários para vocês conseguirem perceber, tá certo? Percebam, ó, as citações diretas com até 3 linhas, elas sempre ficam dentro do corpo do texto. Então, elas ficam com a mesma fonte. O Arial Times, tamanho 12 e espaçamento de 1,5, tá? Que é a orientação das normas da BNT. Ou seja, todas as vezes que vocês forem fazer um trabalho, tá certo? Dentro da faculdade, você não vai poder utilizar qualquer letra no seu trabalho. Mas você vai ter que seguir as normas da BNT. Ou seja, você vai utilizar ou a fonte Arial, ou Times, tá certo? Tamanho 12, com espaçamento de 1,5. E o texto todo justificado, tá? No finalzinho da página 3, eu coloco a mesma citação de Carvalho. A diferença é que eu vou mencionar o quê? O sobrenome de Carvalho lá no finalzinho da citação. Então, como o sobrenome aparece no final da citação, aí fica tudo em letras maiúsculas. Mas percebam que essas citações que nós vimos até agora são citações diretas com até 3 linhas. Então, elas sempre vêm obrigatoriamente entre aspas, tá certo? No início da página... No início da página 4, tá? Aí nós vamos trabalhar agora um novo tipo de citação, tá certo? Que é a citação direta com mais de 3 linhas. Eu vou dar uma pausa no áudio, aliás, no vídeo, tá? E vamos continuar no próximo vídeo, tá certo?